quantas vezes repetimos esta palavra no dia, ou até mesmo frases como, por exemplo, estou muito estressado, né? Não aguento mais esse estresse todo. Para entender melhor o que é e como lidar com essa sensação de que tudo está no limite, eu converso agora com o psicólogo Armando Ribeiro, palestrante e especialista em estresse ocupacional. Boa noite, Armando. Olá, boa noite a todos. É um grande prazer, primeiramente, agradecer o convite e essa oportunidade de falarmos de um tema tão importante e que acomete a vida de todos nós. Por ser muito falado, muitas vezes o estresse é banalizado. Então, é fundamental que a gente possa conscientizar mais as pessoas do que é importante saber para prevenir. Com certeza. E por que ocupacional? Tem outros tipos de estresse? Sim, o estresse ele acontece em todo lugar da nossa vida. Então, você tem fontes de estresse em casa, no seio da família, você tem fontes de estresse que vêm da educação, nas escolas, e você tem o estresse, que é um estresse também importante, porque passamos muitas horas e criamos uma carreira no trabalho. Então é uma área de pesquisa também à parte, que é o estresse ocupacional, o trabalho que pode adoecer. Então, bom você falar nisso, porque hoje, segunda-feira, um dia excelente para a gente falar desse tipo de estresse. Segunda-feira de manhã, e a pessoa já acorda com aquela sensação de que está tão cansado quanto estava na sexta-feira. Tem alguma coisa errada nisso daí, não tem? Muitas coisas, muitas coisas. Me fala aí um pouco disso. Começando, por algo que nós chamamos de uma forma mais irônica de síndrome do domingão. Domingo, para muitas pessoas, é um dia de desânimo, porque é aquele dia que marca o final dos momentos com a família, dos momentos mais prazerosos, das festas e assim por diante. E já nos preparamos ao final do domingo para aquele mau dia, Muitas vezes as pessoas vão interpretar, vão pensar no trabalho como a quebra volta daquele momento de lazer, De lazer. Quebra do descanso, Infelizmente, o final de semana que seria, para muitos de nós, uma oportunidade de nos recuperarmos, as pessoas subvertem esse sentido e, na verdade, no final de semana é que elas pioram ainda mais o repouso. Mas pioram como? Por exemplo, adolescentes, Adolescentes transformam o final de semana, onde você troca o dia pela noite. Verdade. E vão chegar na segunda-feira piores do que estavam na sexta ou quinta-feira. Então, na verdade, esses dias seriam dias assim estratégicos para que a gente pudesse talvez voltar ao equilíbrio. E tem muita gente que aquilo tudo que não conseguiu fazer durante a semana quer fazer no final de semana. E é um grande erro. É um grande erro por quê? Porque isso nos adoece aos poucos. Então, muitas pessoas, como eu estava falando, a questão da síndrome do domingo, muitas pessoas criam sistematicamente essas baladas, essas festas, esses agitos, não dão tempo para o corpo se recuperar e isso terá um preço no futuro. O preço pode ser caro porque pode perder a saúde, tanto física quanto emocional. Então, quando a pessoa começa a notar que chega às segundas-feiras desvitalizado, irritado, de mau humor, é um sinal de que o final de semana já não foi tão bom assim. E deveria tomar conta para que no próximo, pelo menos, ela evitasse fazer aquelas mesmas festas, aquelas mesmas brincadeiras que lhe tiraram horas de sono ou tiraram talvez de uma alimentação mais regrada em casa, pelas festas. O que a gente deve primar para que aconteça no final de semana? Uma coisa assim mais, vamos dizer, mais equilibrada. Vamos montar um modelo aqui agora. Puxa vida, eu acho que a palavra mais importante é essa mesmo, equilíbrio. O que nos falta hoje, com tantos recursos, tecnologia, informação, qualquer um hoje consegue acessar milhares de textos ao mesmo tempo, mas falta a contrapartida disso, o oposto disso, que nos dá o equilíbrio. Então, o excesso dessas oportunidades, dessas opções, nos leva a um excesso de funcionamento, logo um desgaste. Então, assim, pensando numa vida equilibrada, significa não deixarmos de aproveitar as coisas boas, porque são boas, Eu também não tenho um discurso assim antiquado de que não... A inatividade, Não, pelo contrário, isso também gera estresse, um outro tipo de estresse. Mas a ideia seria de compor, de montar uma vida onde você pudesse fazer de tudo um pouco,
né, sem exagerar em nada e sem pagar um preço da sua saúde, do tempo da sua família, do tempo com o seu filho, né, do tempo com a sua esposa, para que nada fuja desse estado de maior equilíbrio emocional. Então, desacelerar aquele ritmo que você estava vendo nele, substituir certas atividades para outras que são mais revitalizantes. Sim. Né? Encaixar a coisa de forma que montar uma rotina que não sobrecarregue você. Infelizmente, né, o estresse ele faz parte da nossa vida. Uhum. Por essência, né, por teoria, o estresse ele não é ruim. O estresse, na verdade, é a ativação e a produção de alguns hormônios no nosso corpo que nos torna mais capazes de lidar com as diversas mudanças. Então, inicialmente, o estresse ele é muito bom. Uhum. Só que a nossa sociedade atual, ela transforma aquela parte do estresse bom, positivo, que te dá uma energia a mais, transforma. Você pega uma energia muito importante da nossa vida e você queima, né? Você joga totalmente essa energia em situações desgastantes e que estão muito além do ritmo que nós consideraríamos saudável. Então, o estresse ele também tem a ver com o ritmo, né? A quebra do ritmo, por exemplo, o estresse muitas vezes significa a gente seguir dia para trabalhar, noite para ir diminuindo o ritmo até adormecer. A nossa sociedade necessariamente não funciona assim. É verdade. Então, você funciona de dia, você tem computador, internet, rede social, televisão 24 horas, o que faz com que você seja, né, tenha uma sociedade 24 horas num corpo que não sobrevive a essas 24 horas de atividade ininterrupta. Então, a tecnologia ela avança, os meios de comunicação avançam. Mas o ser humano continua o mesmo. Em São Paulo, nós somos tão viciados, né, em muitos lugares, muitas capitais, pelo Brasil afora, nessa sociedade de 24 horas. Aqui em São Paulo, muitos amigos, eu também já tive essa experiência de vamos fazer uma compra no supermercado de madrugada. E acha que é a maior vantagem do mundo, porque não tem o trânsito e assim por diante. Mas o nosso corpo ele foi feito para que durante a madrugada a gente estivesse em repouso absoluto, que a gente estivesse dando oportunidade para que esse corpo pudesse se recuperar o suficiente para que você tivesse a maior produção possível no dia seguinte. Só que você tem mercado 24 horas, né? Você tem pizzaria 24 horas, academia 24 horas. Quer dizer, você tem os serviços, as técnicas, você tem as situações 24 horas para um corpo, para uma mente, para um coração que não foram feitos para funcionar no mesmo ritmo 24 horas do dia. Agora, tem segredo para você, por exemplo, burlar o estresse? Porque até quando você entrou aqui, você estava falando aqui desse nosso fundo, né? E eu concordo com você, que a gente vê que é o retrato de São Paulo. É o retrato. Né? Isso aqui é o retrato de São Paulo. Não é? E a gente vê ali o trânsito se formando daquela maneira ali violenta. Hoje não tem horário em São Paulo em que você não pega trânsito. Eu já peguei trânsito às 3 da manhã dentro da cidade. Então, assim, não acreditava no que estava acontecendo. É muito difícil, por exemplo, você não viver um estresse no trânsito. Você pode até se preparar psicologicamente, até dizendo assim, olha, eu vou sair, talvez eu pegue um trânsitozinho. Você põe ali uma reserva de tempo, você conversa com você mesmo, que você sabe que ficar nervoso não vai acelerar o carro que está na sua frente, não é? Tá. Mas você se preparou, de repente, para uma meia hora a mais que você possa perder. E, de repente, já tem 45 minutos, 1 hora, e isso está estrangulando a tua rotina que ainda nem começou. Você sabe que você vai enfrentar um chefe mal-humorado quando você chegar, porque esse atraso vai penalizar o teu serviço, o teu chefe. Então, como que você lida com isso? Morando numa cidade como São Paulo, por exemplo, como Rio de Janeiro, hoje Brasília está numa situação muito parecida. O que você faz? Então, tem jeito de dar a volta a isso? Tem jeito. Felizmente tem jeito. E quem nos ensina esse jeito são as pessoas que, com o mesmo estilo de vida, né, da maioria de nós, elas não infartam. Então, na verdade, quem nos ensina, né, quem ensina aos especialistas em gestão do estresse, são aquelas pessoas que não vão morar no campo. Na verdade, elas continuam nas grandes capitais, mas elas conseguem dar uma leveza, né? Porque, na verdade, o estresse que nos mata atualmente, né, o estresse, na verdade, é um tema bastante complexo. A gente está aqui passando ideias gerais. Mas, por exemplo, no passado da nossa espécie humana, né, o estresse que mais matava era o estresse físico exterior.
Então, as grandes temperaturas, os desertos, a falta de alimentação, né, e as catástrofes de uma forma geral eram fontes de estresse que para os nossos antepassados levavam à morte. A tecnologia, o desenvolvimento da sociedade faz com que hoje a gente tenha um grande controle para grande parte desses estressores externos. Então hoje você tem um bom ar-condicionado, você tem um carro com uma música, né? São fatores que permitem que a gente tenha um maior grau de controle sobre os fatores externos. O que a gente ainda tem pouquíssimo controle, e algumas pessoas sim têm muito controle, é sobre o estresse interno. E o estresse interno é somente a capacidade da nossa mente maximizar, amplificar os problemas que acontecem com todos nós. Então você estava dando o exemplo do atraso. Né? Muitas pessoas vão olhar para aquele atraso e vão falar assim, poxa, é um atraso possível, eu estou em São Paulo e não vai fazer o meu dia ser um dia perdido. Outros, aqueles que realmente vão sofrer dos sintomas do estresse, eles vão amplificar do tipo, estou perdido. Vou ser mandado embora. Hoje vai ser o meu primeiro e último dia no trabalho. Tá? Então, esta capacidade da nossa mente de amplificar, né, o estresse interno... A coisa está aqui. Totalmente aí. O estresse que nos preocupa, a nós profissionais, é o estresse mental. Porque o estresse mental, para o nosso corpo... aliás, o corpo não diferencia o estresse físico externo do estresse interno mental. Para o corpo, você estar numa situação de perigo real ou você estar numa situação de perigo imaginária é igual. Então você tem uma cascata de hormônios que vão fazer com que o coração bata mais forte, que a pressão arterial se eleve, com que você produza principalmente dois hormônios, adrenalina e cortisol, tá? Porque o seu corpo subentende que a situação é de vida, né, ou morte. Só que simplesmente você está se preocupando com a questão dos 5 minutos que você vai levar a mais ou a menos. Então, na verdade, né, o grande foco dos profissionais que lidam com a gestão do estresse é entender que se o estresse externo, né, ele é uma variável que nós temos menos controle, então se o dia está quente ou se o dia está frio, ou se vai ter trânsito ou não vai ter trânsito, a gente tem menos controle. O estresse interno, ele é absolutamente, né, está nas nossas mãos. Então, a diferença entre uma pessoa que vive na mesma cidade que nós e que vai infartar daquela que ela não vai infartar por causa desta variável estresse, é o tipo de pensamento que ela escolhe. E aí eu vou jurar para você que nós escolhemos os pensamentos sem termos consciência. Nós tomamos certas vias mentais, certos caminhos, pessimistas ou otimistas, positivos ou negativos. Sem ter consciência. Sem ter consciência. E isso nos descreve enquanto pessoas, a nossa criação. Qual foi o modelo de estresse que tivemos dos nossos pais? Você lembra de um pai também tão estressado quanto você ou não? Como que era a sua mãe frente a essas situações de desafio, situações que fugiam do controle? São os primeiros dados que temos de como lidar com o nosso estresse. Então, você geralmente consegue criar até uma árvore genealógica dos estressadinhos da família, né? Começando por pais, irmãos, avós e até mais antepassados. E se perguntarmos ainda mais a fundo, vamos perceber que assim, quem infartou primeiro foi o tio, foi a tia, foi o vô, foi a avó. Qual era o nível de estresse dele? Aquela pessoa que ela não podia, ela não lidava bem com qualquer tipo de imprevisto, ela não se permitia lidar, né, com acaso. Tem pessoas que se sentem extremamente desconfortáveis com aquilo que foge do controle. Então, lidar com isso precisa ter um jogo de cintura, não é? É claro, a gente pode adotar uma atitude mental melhor diante daquele problema. Você falou que muitos desses sentimentos, e em grande parte a gente lida com isso inconscientemente, né? Isso vai se formando de forma inconsciente. Então, se você assume a consciência, você pode ir tratando disso de uma forma melhor. Mas também tem um limite, né? Porque você lidar com uma ou outra situação que cause para você esse desconforto e adotar uma atitude mental positiva em relação a uma ou outra situação, é mais fácil para a sua consciência do que você ter que multiplicar isso quase ao infinito por causa da quantidade de atividades que você vai puxando para cima de você, não é? Então, muita gente cria um esquema de estresse extremamente poderoso na sua vida porque começa a emendar atividades em atividades.
Né? E hoje eu percebo que isso cada vez mais acontece mais cedo na vida das pessoas. Porque diante das possibilidades que a gente está num mundo assim, extremamente rico nesse sentido, né? Hoje você tem facilidade de aprender uma outra língua, você pode aprender um esporte e praticar esse esporte, você pode aprender a tocar um instrumento, você pode desenvolver uma habilidade para pintura, você tem 1000 recursos fora de casa e até mesmo dentro de casa, por meio da internet, não é? E quando não é o jovem ou a criança a interpretar dessa forma, é o pai e a mãe pensando, eu tenho que aproveitar esse tempo que ele tem ocioso. Esse menino precisa aprender uma língua agora, enquanto ele não faz nada. Ele precisa desenvolver um esporte agora. Sim. Então vamos colocar ele na natação, vamos colocar ele no judô, vamos colocar ele para aprender uma língua, vamos colocar ele para tocar um instrumento, vamos proporcionar a ele, vamos dizer, mais um curso paralelo ao que ele está fazendo na escola, porque quando ele chegar ali aos 18 anos, muitíssimo mais preparado do que os colegas da mesma idade. Você tocou em alguns pontos que eu acho que são assim fundamentais para o nosso colega, para o nosso amigo aí de casa, né? Tomar consciência. Que criança também tem estresse. E cada vez mais hoje se faz diagnóstico de estresse infantil. Então, algo que muitas pessoas não acreditavam, porque olhavam para as crianças e falam, poxa, o mundo da criança é um mundo de diversão, é um mundo do lúdico, da brincadeira. Né? Mas você mesmo descreveu, e essa é uma situação generalizada, que cada vez mais a expectativa é depositada nos filhos. Então não basta mais você ser criança, você precisa ser criança com N prodígios. E muitas vezes a criança entende que a forma de ser amada é a forma de poder devolver aos pais, aos tios, aos avós, vários sucessos. Então você hoje tem o estresse infantil, que é um estresse tão perigoso quanto o do adulto. Tá? Quando a gente fala que o estresse pode matar o adulto, a criança não está de fora dessa estatística. O que pode acontecer com uma criança que está, assim, num nível absurdo de estresse? De estresse. Como o estresse, tanto no adulto quanto na criança, ele é uma cascata de hormônios, e isso acontece no corpo infantil ainda não tão preparado como o adulto para absorver essas substâncias. Então você tem muitas doenças que o clínico, o pediatra vão chamar, né, de doenças da idade, ou de simples viroses, por exemplo, ou simples alergias alimentares. Alergias. Tá? Alergias alimentares, alergias respiratórias, alergias de pele, que são na problemas verdade de origem emocional. Podem estar escondendo por trás, tá? Podem estar mascarando na vida daquela criança um exagero de atividades, de compromissos, de falta de um tempo para ser criança. Então eu acho que é fundamental, porque até pouquíssimo tempo atrás na própria psicologia, era meio que tabu estudar o estresse infantil, porque achavam que a criança ela não tem essa mesma preocupação, mas a criança que lida com expectativas, né? E é criada no seio da família, que tem o próprio estresse, ela vai ver o pai, ela vai ver a mãe, né? Amplificando aquela situação. E às vezes ela não tem aquela preocupação que adulto tem, por exemplo, eu preciso manter a minha família, eu preciso organizar as minhas finanças, eu vou ser demitido se eu não corresponder às expectativas do meu chefe. A preocupação do adulto é outra, talvez até vise um futuro mais distante. Mas a criança também lida constantemente com a expectativa, não é? Não posso frustrar o meu pai. E a expectativa, né, dela própria, a criança, à medida que vai amadurecendo, que vai se desenvolvendo, ela vai enxergando essa abstração, que na verdade é uma abstração. Num primeiro momento para a criança é algo mais palpável, né, mais do se o pai gosta ou se o pai não gosta de mim. Depois ela vai entendendo que não é só gostar ou não gostar, mas eu sou digno de ser admirado, de não ser admirado. E hoje nós vivemos algo que eu considero assim, extremamente perturbador, são escolas infantis que ainda potencializam a história da competição. Então, além da própria expectativa dos pais, você tem ambientes escolares que provocam, né, uma certa distinção entre os bem-sucedidos e os não tão bem-sucedidos, criando naquela criança diversos traumas, né? Traumas onde ela não teve uma nota igual à da sala e ela vai se sentir extremamente inferiorizada. Né? Tá? Então, muitos sintomas físicos.
A criança nem sempre ela vai demonstrar o estresse com sintomas emocionais, isso é um alerta. Tá? Geralmente os sintomas emocionais mais comuns do estresse na criança são pequenas irritações, pequenas destemperanças, né? Então geralmente são coisas que é difícil de você diferenciar de qualquer outra chateação na vida dela. Entendi. Mas os sintomas físicos na criança são sintomas muito importantes. Então aquelas crianças que vivem indo no pediatra por sintomas inexplicáveis. Então, um dia aparece uma mancha aqui, outro dia aparece uma alergia ali, e que nenhum médico, muitas vezes, consegue fechar um diagnóstico só. Pode ser um sinal de que o estresse na vida daquela criança esteja intenso. Muito grande, né? Agora, você disse que ser organizado no trabalho, e aí, claro, nas atividades, a gente atribui isso também ao universo infantil, né? Considerando aí as devidas proporções. Você disse que ser organizado no trabalho melhora não só a vida profissional, mas até o tempo de descanso e lazer. Como é que a organização... É uma pergunta óbvia, né? Mas para a gente poder trazer situações concretas aqui dentro disso que a gente está conversando. Como é que a organização ela vai interferir na melhoria não só do resultado profissional da pessoa, mas também do descanso e do lazer? Ok. Vamos pensar na organização, desorganização como um contínuo, tá? Onde você tem esses dois aspectos em polaridades distantes. O que seria o melhor para o estresse? O máximo de organização? Não. O máximo de desorganização? Também não. Então, na verdade, como toda solução ideal para o estresse, é o caminho do meio, é uma situação de equilíbrio. Porque algumas pessoas, na verdade, o que estressam é a organização extrema. Então, tem pessoas que ficam doentes pela necessidade de manter uma organização muito além da necessidade do trabalho ou da vida pessoal. Qualquer coisa que saia de linha, qualquer desorganização que apareça, para ela é terrível. É terrível. Então, é aquela pessoa que chega a um ponto, né, que simplesmente um copo fora do lugar em casa é um fator para uma briga de casal. Então, aí a gente está olhando para um aspecto onde a organização, que é um fator positivo, se transforma num fator negativo pelo seu exagero. Tá? Aonde é que a organização ela reduz o estresse? Quando a gente percebe que começa a perder muito tempo e tempo precioso para o nosso descanso por causa da nossa desorganização. Então, se a gente for olhar para esse contínuo, a gente vai perceber que mais pessoas, né, são afetadas pelo estresse no lado, na polaridade da desorganização. Então elas começam, por exemplo, não trabalham com agendas, que é uma estratégia muito simples e que coloca a vida das pessoas para funcionar. Então não trabalham com agendas, então perdem compromissos, perdem horários, se atrasam e vão acarretando uma série de problemas na vida pessoal e profissional. Tá? Então, em geral, a gente vê que a desorganização atrapalha mais um número maior de pessoas. E muitas vezes o que falta, né, na vida dessas pessoas são estratégias simples, como o uso da agenda, de um telefone inteligente, de um computador com um programa específico, que possa dar essa segurança. Porque você pode reservar a sua memória para outras coisas, né? Às vezes tem tantas atividades num dia, não dá para decorar tudo. E não é desejável, né, não é desejável mais pelo acúmulo de informações. Hoje a gente vive, a nossa sociedade é a sociedade da informação. Então, os nossos avós, antepassados, se orgulhavam pela excelente memória que eles tinham. Mas nós sabemos que a quantidade de informação era muito menor do que temos hoje. Né? Então, a quantidade de jornais e notícias que você tinha no tempo dos avós e hoje é incomparável. Então, ninguém hoje precisa de se orgulhar da memória, mas sim da forma que aplica a memória para as coisas importantes. Tá certo. Agora, a gente falou um pouco sobre sintomas do estresse na criança, não é? E aí você estava falando como é importante a gente perceber não só algum distúrbio ali no comportamento, mas ler também o corpo da criança, não é? Que acaba refletindo esse estresse que ela está vivendo. E em relação ao adulto, quais são os principais sintomas de uma pessoa que está mesmo sofrendo de estresse? Porque tem muita gente que se confunde, né? Acha que às vezes que é estresse, mas pode ser uma outra coisa. Sim. Agora, quando é real o problema do estresse, o que você nota? Não só as pessoas se confundem, mas os médicos também se confundem. É mesmo? Os profissionais da saúde também se confundem. Infelizmente, por ser uma palavra, um tema tão
maltratado, né? No sentido se tornou de que, sinônimo de outras coisas também. Né? Um cansaço é estresse. E, na verdade, essas coisas elas são diferentes. Teoricamente, elas são diferentes. Então, enquanto você tem cansaço no estresse, necessariamente você não tem estresse no cansaço e vice-versa. Então, o que é importante a gente saber? Existem algumas estatísticas norte-americanas mostrando que até 90% das queixas que levam pessoas à clínica médica, né, ao clínico geral, podem sim estar relacionadas aos sintomas de estresse. Quanto por cento? 90%. Então, aquelas pequenas alterações do nosso corpo, dores inexplicáveis, manchas que aparecem e desaparecem, desarranjos intestinais, alergias, intolerâncias alimentares, né, sensações físicas estranhas, problemas de pele também, problemas digestivos, problemas como dor de cabelo. O corpo todo pode refletir, tá, o nível de estresse elevado. Então, o que acontece? Como todo o corpo ele pode refletir, tanto as pessoas se equivocam, quanto os próprios profissionais da saúde muitas vezes minimizam, né, a necessidade de fazer um diagnóstico específico de estresse. Porque quando você vai no médico e ele diz, você precisa de tirar férias, a gente sabe que para muitas pessoas, tirar férias não é sinônimo de gerenciamento de estresse. Para muitas pessoas, descanso, né? A viagem, se a gente for pensar nos nossos aeroportos, nas nossas rodovias, em toda a questão estratégica de você poder levar sua família, né, para muitas pessoas é mais estressante. Então, o que a gente precisa de encarar? O estresse como algo sério. Não precisamos de ter medo, porque, na verdade, até certo ponto, o nosso corpo ele foi construído, ele foi preparado para poder lidar com o estresse. O problema é que hoje o nosso meio de vida leva os hormônios do estresse ao limite. É intenso demais. É intenso demais. E o problema é que a gente não vê, a gente não dá bola. O estresse no nosso corpo muitas vezes me lembra, né, a ideia desses alarmes que a gente escuta na rua, que diz, eu estou sendo assaltado e etc. E todo mundo pensa assim, deve ser algum problema, não deve ser assalto de verdade. Então, alguém esbarrou no carro. Alguém esbarrou no carro. Os sintomas de estresse no nosso corpo, eles funcionam como o alarme do carro, servem para fazer com que a gente preste atenção e mude. Normalmente, só que a gente não dá ouvidos. A gente não dá ouvidos. Ou quando dá ouvidos, a gente simplesmente vai lá nos fios do alarme do nosso corpo e desliga, sem olhar para a causa. Então, o que muitas pessoas fazem para lidar com estresse ruim, e isso é uma informação importante para a pessoa que nos assiste, é piorar o estresse com a forma que lida. Por exemplo, usando álcool, usando drogas. Isso piora o estresse. Isso piora o estresse. A pessoa, sem saber, ela faz uso desses comportamentos, né, de beber demais, de fumar demais, de buscar drogas ilícitas, o sexo. Então, a nossa sociedade, muitas vezes, ela vai exacerbar comportamentos ruins como uma forma de desligar simplesmente aquele alarme orgânico, falando, olha, não está legal, pare e pense, pare e reveja. Não, eu desligo. E quando eu desligo o alarme do carro, o que acontece? Esses sintomas, eles vão piorando, e eu não estou percebendo, porque agora eu tenho a nicotina, porque agora eu tenho o álcool, porque agora eu tenho uma falsa sensação de que está tudo bem. Isso vai levar aquilo que, infelizmente, a gente vê cada vez mais nos hospitais, porque eu também atuo em hospital, é quando a pessoa chega, tá, com uma doença ligada ao estresse, mas uma doença que faz com que o corpo ele tenha lesões, que seria o grau mais intenso de estresse. Então, inicialmente, o estresse ele é um aviso. Quando você diz lesões, lesões do que tipo? Por exemplo, chegam infartando no hospital, ou chegam pós, né, um acidente vascular, o famoso derrame no hospital. Doenças que você vê que na origem estava o estresse como mais um fator. Então, muitas vezes, a medicina, né, ela fortalece, ela enfatiza os aspectos alimentares, os aspectos de cuidados gerais com a saúde, mas o estresse ele é deixado de lado,
como se simplesmente a gente passar um final de semana, a gente resolvesse. E não se resolve assim. Agora, as mulheres são mais estressadas que os homens? Muito boa pergunta. O que as nossas amigas de casa acham, né? Se elas se perguntassem agora, perguntassem para os seus pares, quem é mais estressado aí em casa, né? Você, ela ou ele? E engraçado porque é uma pergunta que num determinado momento gerou, né, nos pesquisadores uma certa discussão se não haveria uma tendenciosidade, se não teria um viés de quem estava estudando, né? Um certo machismo, um certo preconceito. E não é verdade. Então você tem hoje vários estudos brasileiros e internacionais, tá? Europeus, americanos, mostrando que em geral você tem aí o dobro do estresse na mulher em relação ao homem. Tá? E é importante a gente colocar que um dos fatores apontados por várias pesquisas que comparam o estresse masculino do estresse feminino é que a sobrecarga de papéis na vida da mulher atual. Então, quem é a mulher atual? A mulher atual é mãe, ela é profissional, ela é filha, ela é cuidadora dos pais mais velhos. Né? Então, você tem uma série de papéis onde a mãe, a mulher, ela não tem muito jogo de cintura, não. Então, muitas vezes a gente comenta isso com as nossas pacientes, né, com as nossas colegas de trabalho. Eu terminei o meu expediente. E ela diz, eu vou dar continuidade ao meu, porque voltando para casa, eu vou preparar o jantar, eu vou cuidar das crianças, eu vou estudar com os filhos. Né? Então, a sobrecarga de papéis na vida das nossas mulheres é um dos fatores mais importantes de estresse que diferencia os gêneros. Tá certo. Armando, eu, por mim, continuava mais meia hora essa nossa entrevista aqui. Não é? O assunto não acaba, gente. Não acaba, não é? Mas que bom que tudo que a gente conversou aqui é concreto. É o dia a dia de todos nós. Hoje, não só nas grandes cidades, as pequenas cidades também, numa menor proporção, mas também sofrem isso. Não é? O ser humano hoje está inserido nessa realidade. Não é? Eu espero que tenha sido bastante útil para você esse nosso bate-papo aqui. Não quero deixar que o programa acabe sem fazer aqui a indicação deste livro, onde o Armando tem aqui um artigo, não é isso? Isso mesmo. O artigo, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se ainda está marcado. Se não estiver, fui eu quem desmarquei, viu? Tá aqui, ó. Terapia cognitivo-comportamental da revolução à evolução cognitiva. Armando Ribeiro das Neves Neto, não é? Está no livro Saúde Integral, a medicina do corpo, da mente e o papel da espiritualidade. Não é? O organizador é Paulo Bloise, isso mesmo? Isso mesmo. Não é? Pela editora Senac, São Paulo. Com certeza, matérias muito interessantes, não é? Como essa conversa que nós tivemos aqui, uma linguagem mais científica, não é? Uma abordagem mais científica, mas vale muito, muito a pena mesmo. Está aí à sua disposição. Você pode entrar em contato com o Senac, né, pelo site. Isso, você consegue. Você consegue adquirir o livro. E para entrar em contato com o Armando? Perfeito. Eu tenho um site com informações gerais sobre estresse, www.armandoribeiro.com. Tá? Este é um site meu, com informações, textos. E muito importante para os nossos colegas que eu tenho um blog que eu atualizo com informações recentes, atualizações. Não é para deixar ninguém estressado, não. Tá? Mas é um blog sobre estresse, que é www.armandoribeiro.blogspot.com, tá? Que é um blog específico sobre assuntos e temas ligados ao estresse ocupacional. Você atua de forma independente, em clínica própria? Perfeito. Eu não sou estressado, eu juro para vocês, a gente pode aprender a administrar, mas além de clínica, eu sou professor, então eu dou aula no INSPER, no Instituto de Ensino e Pesquisa, tentando ensinar novos administradores no futuro a lidarem com seu estresse, e eu coordeno um setor específico, né, de gestão de estresse no Hospital Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo. Né, uma vez que os hospitais estão cada vez mais conscientes de que, se não tratar o estresse, o paciente vai para o hospital e o hospital não está preparado para identificar esse estresse e dar uma conduta melhor do que a conduta paliativa. Caso alguém queira, por exemplo, consultar-se com você, o que precisa fazer? Todas as informações no site, no blog, vão encontrar meios aí de entrar em contato. Tá certo. Armando. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado.